Fala pessoal, Edson por aqui dando sequência aí nos vídeos que estamos estudando, extraindo os principais insights do livro Marketing 4.0 do Kotler. E esse vídeo faz parte de uma série de 3 vídeos, esse é o terceiro vídeo da série só do capítulo 6. É de suma importância que você volte e estude e assista os vídeos anteriores, principalmente do capítulo 5 e 6, porque eles são complementares. A série está funcionando da seguinte maneira: cada capítulo eu estava fazendo um vídeo com a apresentação de gráficos e metodologias mais visuais. Eu resolvi fazer nesses formatos de aula, porque fica mais fácil eu exemplificar mostrando os gráficos, e como são mais de gráficos, apresentações visuais que foram apresentadas, o capítulo 5 e o capítulo 6, ambos renderam 3 episódios. Eu poderia ter feito mais episódios, mas eu estou tentando otimizar ao máximo as minhas ideias e o que eu achei de mais importante. Então, repito, se você não assistiu o capítulo anterior, pelo menos o vídeo 1 e o 2 do capítulo 6, volta lá e assiste, porque senão você vai ficar meio perdido. Caso você já tenha lido o livro, ou esteja lendo e esteja passando pelo capítulo 6, pode assistir, que eu acho que é tranquilo. E se você quiser assistir de curiosidade também não tem problema, mas já adianto que pode ser que você fique um pouco perdido, porque um vai depender do outro. No capítulo 6, parte 2, nós falamos aí do coeficiente de ação de compra. Nós destrinchamos aí o CAC, né, onde ele se encaixa dentro do processo de conversão, focando em comportamento. Lembrando que aqui eu vou mostrar algumas fórmulas, né, alguns números, algumas fórmulas, mas o nosso foco aqui é direcionar os nossos estudos para o comportamento no processo de compra. Então não vou me ater muito à aplicação das fórmulas, exemplificar a aplicação das fórmulas, até porque para eu exemplificar a aplicação de uma fórmula, eu teria que ter um case, eu teria que ter um contexto, e isso ficaria muito grande e fugiria do contexto de estudo do livro como um todo, extraindo principais insights de cada capítulo. No capítulo 5 e no capítulo 6, a minha ideia é estabelecer aqui uma mentalidade de estudo sobre o comportamento do A5, passando por cada uma das conversões e explicando, pontuando cada um dos pontos de conversão, o que é bom ter em excesso, o que não é bom ter em excesso, onde é que é preciso manter o equilíbrio na hora de visualizar os 5 As. Então, no capítulo 5, falamos do CAC, coeficiente de ação de compra. No capítulo de hoje, no capítulo 6, episódio 1 e 2, no capítulo 5, nós falamos no episódio anterior, nós falamos do CAC. Nesse episódio nós vamos dar sequência e falar do CDM, coeficiente de defesa de marca. Todos eles já foram exemplificados e suas fórmulas. Então hoje nós vamos falar do CDM. Esse aqui é só para a gente lembrar o que é o CAC e qual a fórmula visual do CAC, onde eu tenho aí todas as conversões apresentadas no capítulo anterior, da assimilação até a ação, que é o meu coeficiente de compra. E aqui eu tenho um número que aí foi falado aí com muito mais detalhes no capítulo anterior. Hoje, como é o coeficiente de defesa de marca, que a gente vamos falar de outro indicador, eu trago essa fórmula aqui, que é uma fórmula que está exatamente assim, né, no livro, que a gente pode chamar aí de fórmula visual do CDM, fórmula visual do que realmente significa o coeficiente de defesa de marca, onde eu tenho aí, reparem, em destaque a assimilação, A1, e a apologia, o A5. São os 2 As mais importantes do processo todo de compra. Embora, sim, eu tenha dada devida importância em cada um dos processos, em cada um dos As, esses 2 são os coeficientes de equilíbrio, vamos chamar assim, onde eu tenho a assimilação, que é o meu primeiro ponto de acesso da minha comunicação, onde o consumidor, onde a pessoa tem o primeiro ponto de contato com a minha comunicação, com a minha estratégia, com todos os meus aparatos visuais, através da assimilação. E a apologia, que é o ponto mais difícil de uma marca atingir, não difícil, mas o mais, digamos, almejado e complexo, que é a apologia, é o fazer a pessoa recomendar por livre e espontânea vontade a minha marca. Então, em evidência estão esses 2 indicadores, assimilação e apologia, e reparem que eu formo aqui uma formulazinha proposital
aonde eu vou buscar aqui a fórmula do CDM. Não se atenham em fazer cálculos nessa fórmula, embora seja assim que nós trabalharemos se a gente for mesmo trabalhar o número do CDM para eu saber se eu tenho ou não equilíbrio entre as conversões. Transformando esses quadradinhos em riscos para a gente entender que são fórmulas. Eu tenho aqui a assimilação e a atração. É eu entender o porquê a minha atração, como eu converti a minha atração até que o usuário chegue na arguição, né? Entender os porquês. Como eu converti da arguição para a ação, que é o coeficiente de compra, e como eu converti da ação para a apologia. Eu precisaria, para fazer esses cálculos, de alguns números, podemos pegar aí de 1 a 100, tá? Para colocar aqui dentro dessa fórmula e mensurar de maneira visual algum número para ver se existe um equilíbrio. No livro, Kotler fala que o CDM ideal, depois de aplicar essa fórmula, seria o 1 para todas as marcas, porque eu precisaria ter pelo menos uma conversão direta em cada um desses pontos. Lembrando que aqui eu estou falando de conversões diretas, de uma pessoa que se converte a ser atraída por uma marca, a fazer a arguição daquela marca, ficar interessada pela marca e perguntar mais sobre ela, e ele caminhar sobre esse processo de compra. Esse gráfico, eu achei ele, em alguns momentos, o que eu vou falar do CDM aqui pode parecer repetitivo, na verdade pode, não vai ser repetitivo de verdade, porque o processo, o CDM, ele também caminha por todos os pontos, por todos os As, do A1 ao A5. A diferença é que no CAC eu tenho ali até um cálculo feito, já explicado em vídeos anteriores, até a ação. No coeficiente de marca, eu tenho que caminhar por todos esses pontos até chegar a fazer a pessoa defender a minha marca. Então, por isso eu disse aqui que a assimilação é o ponto mais importante. Porque se eu tenho uma assimilação mediana, se a pessoa respondeu ao meu anúncio, ou respondeu aos valores da minha campanha de modo mediano, tipo, fiquei sabendo, vamos ver. Eu tenho uma assimilação fraca. E uma assimilação fraca é o primeiro ponto para eu não conseguir uma apologia. Se eu tenho uma assimilação, uma campanha que tem um contexto muito forte, uma campanha que tem um contexto emocional muito atrelado nos valores daquela pessoa e consigo, como é que eu vou dizer, consigo instigar essa pessoa a comprar os valores propostos da minha marca, vai ser muito mais fácil sair de um processo de assimilação forte até uma apologia. Por isso existe essa fórmula, está aqui como insight para vocês aplicarem ou não. Repito aqui que eu não posso simplesmente colocar qualquer número aqui, eu precisaria contextualizar, e isso demoraria demais, ficaria extenso, e o nosso foco aqui é só entender que cada um desses pontos fazem parte de pontos de conversão baseado em comportamento do usuário, do momento em que ele assimila uma mensagem de comunicação até o momento em que ele vira uma pessoa que defende a marca, até o momento que ele vira um advogado de marca, beleza? Então, nesse ponto aqui, óbvio, destaquei assimilação e apologia por serem os dois pontos, o A1 e o A5, os pontos mais distantes, no entanto, os pontos que se complementam de maneira mais coerente. Assimilação fraca significa dificuldade de apologia, né? Assimilação fraca significa que eu raramente vou conseguir fazer com que o meu cliente se encaixe nesse coeficiente de defesa de marca e vire um advogado. Assimilação forte, investir mais na base da marca, da construção de marca da minha empresa, na construção de imagem da minha marca, significa que mais facilmente eu vou ter uma pessoa que fará apologia à minha marca, que indicará a minha marca, passando por todos esses pontos, né? Se eu tenho atração, eu vou entender por que a pessoa, quais os fatores a pessoa identificou para ficar atraída à minha marca. Se eu entendi esse número, eu vou jogar esse número para baixo aqui e vou entender por que a pessoa, em números aí, fazendo esse cálculo aqui, por que essa pessoa, jogar nessa fórmula, se sentiu interessada por arguir sobre a minha marca, por perguntar mais sobre a marca, por pesquisar mais sobre a minha marca. Isso aqui incumbiria muito de eu trabalhar um monitoramento, talvez, de sentimento, um monitoramento de pessoas perguntando, um monitoramento mais social, mais em comunidade. E aí, eu sabendo esse porquê, jogaria a arguição para baixo e entenderia
o porquê em números, né, eu sairia da arguição para a ação de compra. Lembrando que eu sempre ressalto que a ação de compra não é o processo final, não devemos comemorar apenas depois de vender, porque quando eu compro um produto eu estou iniciando a minha jornada de experiência desse produto. E aí aqui eu teria, né, o número de CAC calculado lá para jogar aqui, e se eu tenho esse número de CAC para jogar aqui, eu jogaria para baixo aqui fazendo a ação versus a apologia para eu ter o número de CDM. Então a fórmula é muito básica, joga números aí de 1 a 10 de alguma campanha ou contexto que vocês tenham monitorado, cheguem a um valor pelo menos para vocês olharem e falar, poxa, o meu CDM está abaixo de 1, então meu CDM não está adequado, eu preciso melhorar algum dos pontos. Volto a dizer que um CDM, uma assimilação mal feita, uma campanha com argumento fraco, pode ser o principal motivo. Eu digo, e o Kotler diz também, pode ser o principal motivo de um CDM baixo. Meu CDM está muito alto, então significa que a minha assimilação está muito boa. Mas será que todos os outros processos estão equilibrados para que eu consiga fazer que o usuário, a pessoa, depois que compra, faça apologia, se mantenha um defensor da minha marca ou não? Então fica aqui esse insight sobre como visualizar o nosso coeficiente de defesa de marca, como a pessoa, como eu tenho aí um número, uma fórmula de coeficiente de defesa de marca para ter os dois números, né, visto no capítulo anterior, CAC, coeficiente de defesa de marca, e agora CDM. E aqui eu trago agora também, idêntico ao livro, quais são os gatilhos principais para a melhoria de cada um desses pontos aqui de conversão. Essa fórmula de cima é a mesma que eu vi ali, só que agora eu coloquei aqui o fator fidelidade, porque para eu atingir a apologia, para a pessoa virar uma defensora da minha marca e entrar nesse cálculo de CDM, eu preciso que ela seja fiel e não apenas compre e indique uma única vez. Isso aí é simplesmente uma pessoa satisfeita que vai passar pouquíssimo tempo, vai ser bombardeada com anúncios e comunicações de diversos concorrentes. Então não basta a pessoa fazer apologia, ela precisa se sentir uma pessoa que confia na minha marca para voltar a consumir o meu produto, serviço ou solução mais vezes. Então aqui eu tenho a fórmula básica que a gente passou ali agora, onde vocês vão extrair números de vocês, jogar aí para cálculos de 1 a 10 em números ou porcentagens, extrair um númerozinho aí de cada uma desses critérios aqui de cima e entender que para melhorar cada um dessas somas eu preciso ter atração para a pessoa. Já falei isso no vídeo anterior, então por isso parece estar redundante se você viu. Eu preciso entender o porquê da atração, eu preciso gerar curiosidade para que ela saia da atração e vá para a arguição, perguntar mais sobre a minha marca, meu produto, solução. E aqui eu ressalto que perguntar demais também significa falta de confiança. Então, se a pessoa está se convertendo demais na arguição, se eu tenho muitos conversores de atração para arguição, significa que a minha marca não está passando determinada credibilidade. Compromisso com a marca, ou seja, aqui que eu falo que não adianta eu sair da arguição para a ação, fazer a pessoa se converter e comprar. Eu tenho esse indicador compromisso, ela teve o compromisso de comprar e agora ela precisa ter o compromisso de se manter cliente, se manter fiel à minha marca, aonde eu caio aqui, né, da ação para apologia, que é o processo de compra do A4 para o A5, onde eu preciso trabalhar a afinidade o tempo inteiro da minha marca com essa pessoa. Então, essas palavrinhas para mim são as palavras-chave para eu entender todo esse caminho do A1 até o A5. Então, se eu quiser esquecer todos aqueles gráficos e contas, né, aquelas formulazinhas que eu tenho aqui em cima, esquecer que eu diga assim, entendi, mas não quero usar, eu posso guardar que cada A do A1 até o A5, A1, A2, A3, A4, no caso aqui são 4, porque eu estou falando já das fórmulas feitas, é só eu entender que entre uma conversão e outra eu tenho um indicador poderoso para ser estudado. Atração, o que foi a atração principal, a curiosidade, manter o equilíbrio, o compromisso que essa pessoa tem comprando e depois de comprar a minha marca e como eu vou trabalhar a afinidade a longo prazo dessa marca com essa pessoa.
Aqui também tem no livro que, se eu entendi o porquê, a importância desses 4 tópicos aqui, eu tenho aqui um quadro com possíveis intervenções da sua empresa, da sua agência, se você é um consultor, possíveis intervenções que podem fazer com que você melhore esses pontos de fidelidade dessa trajetória do A1 até o A5. Tá? Foi falado no vídeo anterior de novo, por isso que eu disse que ficaria repetitivo, mas como está no capítulo, e vale reforçar, porque isso aqui é onde infringe diretamente no seu trabalho como comunicador, como estrategista. Se você identificou uma conversão baixa, por exemplo, você saber atacar exatamente no ponto para melhorar essa conversão. Então vamos lá, se eu tenho uma fidelidade aqui com pouca atração na minha campanha, ou seja, poucas pessoas estão estão assimilando a minha mensagem, mas poucas pessoas estão se sentindo atraídas para ir até o ponto de venda ou para clicar no anúncio. Então eu preciso rever o quê? Reposicionamento ou a comunicação de marketing. São os 2 pontos principais e mais graves que pode fazer com que essa atração volte, que essa conversão da assimilação para atração volte a acontecer. Coloquei em negrito alguns pontos, no livro não está em negrito, mas porque são pontos que eu acredito serem de extrema importância se você estiver falando de empresa, consultor ou enfim, pessoa intervindo numa estratégia para tentar melhorias. Reposicionamento para mim é um dos pontos mais nítidos que fica quando eu tenho uma assimilação boa e não estou gerando a conversão da assimilação para atração. Significa que minha marca não está posicionada da maneira correta, para o público correto, ou que o meu posicionamento não está coerente com a minha comunicação. Então, reposicionamento é um ponto muito importante, ou eu posso interferir aí na comunicação de marca. Pode ser que os meus argumentos não sejam suficientes para convencer aquela pessoa a gerar o comportamento de ser atraída pela minha proposta de marca, pela minha proposta de valor. Na curiosidade, eu falei até no vídeo anterior que muita curiosidade é ruim, porque isso significa que a pessoa não está confiando para passar por o processo de ação de compra. Significa que se eu tenho uma conversão baixa desse processo, é bom eu trabalhar o marketing de comunidade, é bom a comunidade inteira entender dos valores da minha marca, porque aí que a gente se dá conta de que o processo de decisão em comunidade, o processo de decisão de compra social, falado em um dos vídeos anteriores, acho que o capítulo 3, é muito importante. Trabalhar o marketing de comunidade é a melhor forma de eu equilibrar essa curiosidade da pessoa quando ela procura saber da minha marca, porque pode ser que a minha marca não tire todas as dúvidas que o usuário, pode ser não, é coerente dizer que a minha marca não vai sanar todas as dúvidas daquela pessoa na comunicação institucional, na comunicação feita pela empresa. Então, se ela tem uma comunidade forte e uma comunidade em torno daquela proposta que saiba responder isso, trabalhar o marketing de comunidade vai melhorar esse tipo de conversão da atração para a arguição. E aí, olha só quem está aqui, o nosso queridinho marketing de conteúdo, que é trabalhando o marketing de conteúdo, que eu trabalho juntamente o marketing de comunidade, eu vou trabalhar a melhoria nesse fator curiosidade e manter esse equilíbrio, tirando todas as dúvidas para facilitar esse processo da atração para a arguição. Olha o marketing de conteúdo queridinho aí. É por isso que eu digo, saem dos clichês. Você já viu em algum lugar, eu pelo menos não vi em nenhum lugar, ninguém abordar todo esse processo de compra do A1 até o A5 e falar desse quesito curiosidade. Já vi falando sobre gatilhos de curiosidade, mas não estou falando só sobre o gatilho, estou falando sobre intervenção de uma marca numa comunicação baseado em uma conversão que parte da atração para arguição, da atração para dúvida. Estou usando argumentos mais sofisticados, talvez, a palavra não sei se é essa, mas argumentos mais estratégicos, mais sofisticados para mostrar, olha, marketing de comunidade mais marketing de conteúdo é um fator importante para melhorar a minha conversão da atração para a arguição, gerando curiosidade, passando para aí uma outra métrica aqui, vamos chamar um outro indicador chamado compromisso. Se a pessoa foi lá, perguntou, ficou sabendo da minha marca, eu consegui converter ela da arguição, das dúvidas para a ação de compra, beleza. Agora, se eu tenho uma conversão baixa, e aqui até falando de CAC lá no outro vídeo, se eu tenho uma conversão baixa da arguição para a ação, significa que a pessoa perguntou e não comprou, ou perguntou muito
comprou pouco, ou seja, eu tive um indicador muito baixo nessa conversão. Significa que a pessoa não demonstrou ter compromisso com a sua marca. Eu tenho um indicador baixo da arguição para ação, significa que eu estou vendendo pouco. Talvez isso esteja diretamente ligado ao fator anterior, que é a curiosidade. Perguntou demais, não deu credibilidade, não vende muito. E aí eu posso devo intervir nesses 2 pontos que o Kotler cita aqui. Gestão dos canais, gestão do canal da marca, e aí a gente já falou de pontos de experiência. Eu estou vivendo isso muito na prática numa campanha que eu estou trabalhando. Parece que veio a calhar eu estudar isso agora, porque estou vivendo muito na prática, que eu estou visualizando exatamente que as pessoas, elas se convertem na campanha, elas chegam a entrar em contato com a empresa e o compromisso lá dentro não é firmado, as pessoas não compram, não convertem no processo final da compra. E aí eu mexo na gestão dos canais da empresa, eu trabalho a experiência desse canal, do canal mais importante, dos canais mais importantes, eu dou uma importância para cada um dos canais, e gestão de equipe de vendas, que aqui sai até um pouco da minha expertise. Eu não posso falar de gestão de equipe de vendas, que eu não sou especialista nisso, mas certamente se eu estou te entregando, se eu estou tendo poucas conversões da arguição para ação, desse A para esse outro A, da arguição para ação, significa que o meu problema está na minha gestão de equipe de vendas. Aí talvez seja quando eu fale aí de um processo mais físico, mais em pontos físicos, ou, por exemplo, uma campanha em que eu gere alguns leads, e esse lead é tratado todo no ambiente digital até cair no setor de vendas, e o setor de vendas não consegue converter. Então aí eu preciso intervir nessa equipe de vendas para falar, olha, estamos gerando, 1.000 leads por mês e não estamos convertendo nem 2%. Isso é um número de arguição, é um número de ação de compras que eu tenho aqui. O 2% pode ser considerado um número de CAC, é um número de conversão do coeficiente de ação de compra. Então, se eu tenho esse número baixo, eu vou atacar na gestão de canal, porque pode ser que a minha página de captura, por exemplo, esteja com argumentos fracos e a pessoa tenha se cadastrado ali por curiosidade, ou tenha se cadastrado para receber mais informações e não, de fato, para consumir o que eu estou ofertando. Caso a pessoa caia nesse canal e se converta, e com toda a proposta muito bem mentalizada na cabeça, e não chega a converter final, a virar uma pessoa que defende essa marca, o problema está na gestão da equipe de vendas, principalmente do pós-venda, que isso é muito forte. E aí, passando desse coeficiente de ação para a apologia, que é o que a gente vai realmente trabalhar dentro do CDM, eu tenho uma pessoa que precisa virar um defensor da minha marca. E se ela se converteu, comprou, defendeu a minha marca e não indicou mais, significa que eu tenho uma pouca conversão nesse ponto do relacionamento entre marca e pessoa. Por que ela parou de me recomendar? E aí, novamente, nesse quadrinho aqui eu tenho dois pontos, né? São os pontos que eu posso listar vários outros aqui. Aí vocês também devem ter isso na mente de vocês. Poxa, eu posso... 2 tópicos é muito pouco, mas o Kotler resumiu em 2, e eu julguei os 2 extremamente relevantes para uma intervenção direta para arrumar algo que precisa ser arrumado rápido. São os pontos mais críticos, que se eu tenho uma pouca conversão da ação para apologia, significa que eu preciso trabalhar um programa diferenciado de fidelidade da minha marca para o consumidor. Programa de fidelidade, leia-se aí mais vantagens, mostrar por que a minha marca tem mais vantagens e por que a pessoa pode confiar na minha marca a ponto de divulgar e de defender a minha marca. E o atendimento ao cliente, que isso não vai mudar tão cedo, por mais digital e por mais inteligência artificial que nós tivermos. O atendimento ao cliente ainda é o ponto X para você conseguir converter uma pessoa em defensor de marca. Exemplo atual que aconteceu comigo, né? Eu gosto muito de jogos de computador aí, quem me conhece sabe, e eu perdi uma conta da Blizzard, do jogo Diablo lá que eu jogo, e eu precisei entrar em contato com eles no saque, devia ser umas 10 e pouca da noite. Eu entrei no saque lá no site, achei com muita facilidade esse ponto de contato. Então eu comprei o jogo já tem desde 2015, 2011, 12, então, e eu sempre indiquei porque é algo que eu gosto, e aí eu fui no saque deles, entrei no site, achei com muita facilidade,
Não precisei ficar procurando escondido o saque para conversar com eles. Mandei um e-mail para o saque e falei, agora, daqui a 48 horas, 24 horas, eles me respondem. Em 2 minutos e meio eu recebi um e-mail de uma pessoa conversando comigo como se fosse meu melhor amigo para resolver o meu problema. E eles resolveram o meu problema, que era, eu precisava ver a ficha do personagem no site, não estava carregando. E eles me explicaram o porquê isso aconteceu e resolveram, entra aqui, faz isso, isso e isso. Caso não resolva, retorne esse e-mail. Em menos de 5 minutos a empresa resolveu o meu problema. Eu estou falando de uma empresa global, não estou falando de uma empresazinha pequena. É uma empresa global de games. E eles têm um fluxo absurdo. E eles me trataram primeiro como o melhor amigo deles. Segundo, resolveram o meu problema. O que aconteceu aqui? O meu índice de afinidade pela Blizzard, pelos jogos, que tem a ver muito comigo, porque eu jogo desde muito tempo, meu índice de afinidade aumentou infinitamente. Então assim, a probabilidade da Blizzard de lançar um Diablo 4 não, porque se lançar eu vou comprar de qualquer maneira, mas a Blizzard de lançar um novo jogo e eu comprar ou indicar para outros amigos é muito alta, é quase 100%, porque eu tenho uma experiência boa com eles do início até o fim, da compra do jogo lá de 2012 até hoje. Todas as vezes que eu precisei de saque, inclusive de telefone, o atendimento dele foi muito sensacional. E é aqui, se eu não estivesse sendo bem atendido, vamos supor que uma outra empresa, onde é que a empresa atacaria? No atendimento ao cliente. Quantas e quantas vezes a gente já viu na internet pessoas dando print de um atendimento bem feito e falando, nossa, vocês merecem, não sei o que, isso é atendimento. Pega Netflix, pega Ponto Frio, essas empresas que resolvem a situação da pessoa usando o meio social, usando mídias sociais, elas tendem a ter um índice de afinidade muito melhor do que qualquer outra empresa, por exemplo, que manda você ligar para o saque, que manda você ligar para o fulano, que depois te manda para outro lugar. Então, o atendimento ao cliente é o ponto mais crítico para você continuar fazendo com que essa pessoa seja uma pessoa que faz apologia e que defende a sua marca. Beleza? Espero ter condensado o porquê desse vídeo. Tá? O CDM, cálculo de CDM é importante sim, isso aqui que eu estou falando é importante sim, mas o mais importante é vocês entenderem esses 4 índices de fidelidade e aonde vocês devem intervir caso vocês tenham aí conversões baixas de um ponto para o outro, que isso aí foi falado nos outros vídeos com bastante detalhe. Então volta lá, esses são vídeos para você assistir mais de uma vez, para você rabiscar, para você entender onde você pode aplicar isso, onde você deve levar isso para suas estratégias, aonde você não deve levar isso para suas estratégias. O nosso trabalho aqui é um trabalho de mentalidade estratégica dentro de um comportamento de compras, né, dentro de uma jornada de compra baseada desde a hora que o cara assimila a minha comunicação, que é o processo que sempre vai acontecer, até o processo que esse cara defende a minha marca, que é o que eu acabei de falar aqui, com um belo atendimento que eu tive com a Blizzard. Eu hoje não só defendo, como eu recomendo a marca, e recomendo ela desde que eu jogo, sei lá, desde o Diablo 1, por exemplo, que eu nem sabia o que era a Blizzard, mas eles vieram me convencendo, eles vieram trabalhando isso com os produtos, com o serviço, com a comunicação deles, com o storytelling de todos os jogos. Cada empresa tem um contexto. Eu aqui estou falando de uma empresa de games, mas todas as empresas que contam uma boa história, elas têm um contexto que vai fazer esse cara se sentir atraído, se sentir curioso, perguntar mais, gerar esse compromisso de preciso comprar dessa empresa, preciso fazer parte dessa história, e gerar essa afinidade de não só fazer parte da história, já citei várias vezes Harley Davidson, como fazer parte da família que veste essa camisa, que veste a marca dessa empresa. Então esse aqui, já encerrando esse slide, é o slide mais importante. O anterior lá do cálculo, eu passei até rápido de propósito para não ficar chato, porque eu não quero prender esse trabalho, esse estudo estratégico em números. Eu quero prender esse estudo estratégico em resoluções imediatas para problemas que eu vá mensurar. Para eu identificar aqui, para eu trazer para vocês números, eu teria que ter um contexto, eu teria que ter cases, eu teria que fazer uma série de vídeos, de mais de 10 vídeos aqui para estudarmos caso a caso. Tá? Pode ser que eu faça isso no curso que eu vou lançar em julho, ou agosto, não sei, né? Vou ser lançado. Pode ser que eu coloque um módulo estudando algum case. Aí
faz sentido eu colocar números e falar, olha, aqui eu tenho um CDM de meio, isso não é bom, o CDM ideal é 1,5, 2, porque a pessoa precisa recomendar mais a minha marca. Mas para isso eu precisaria estudar toda a comunicação, desde o conceito criativo da peça até o ponto de experiência do usuário, até a jornada depois que ele compra. Entenderam por que eu não vou me prender a números aqui e me prender a resoluções rápidas de problemas que a gente pode olhar para a peça e falar, putz, essa palavra aqui não é ideal, vamos trocar essa palavra nesse anúncio teste AB aqui, que pode ser que a pessoa assimile melhor e clique no anúncio. Estou falando a linguagem dos 5As, que muita gente já deve ser familiarizado, mas estou falando a linguagem agora com a mentalidade de estudar esses 5As aqui, esses processos, com a intervenção, com a nossa intervenção, com a intervenção de um estrategista para melhorias ou até mesmo para manter. Porque vamos dar um caso aqui para finalizar, vamos supor que eu tenho aí uma campanha que está excelente, linda, maravilhosa, as pessoas estão assimilando, estão clicando, tem muito clique e tal. E para manter isso, né, minha campanha não fica estática. A comunicação de uma campanha, o planejamento de uma campanha de comunicação e marketing, ela não é estática, ela está se movendo a todo momento, né? Então, como eu saio também, como eu mantenho um indicador de fidelidade equilibrado, saindo de uma campanha, de um produto para outro, principalmente quando a gente fala de varejo, como eu mantenho o equilíbrio entre esses indicadores. Por isso que não dá simplesmente para aplicar e falar que está perfeito, vamos manter assim o resto do ano. Não. Todos esses coeficientes, todos esses indicadores, a atração, curiosidade, compromisso e afinidade, precisam ser revistos diariamente. E aí, através de monitoramento de marca, através de monitoramento de conversa social, através de marketing de conteúdo, marketing de comunidade, posicionamento de marca, tudo o que foi falado aqui, gestão de equipe de venda, atendimento ao cliente, tudo isso é algo muito orgânico. E a partir do momento que eu tenho uma mente de estrategista sabendo que existem os pontos mais importantes, eu sei mudar a rota de uma campanha caso eu precise. Eu sei gerir uma crise de vendas caso eu precise. Óbvio que você precisa trabalhar em parceria com o seu cliente para falar, aqui está errado, não vamos investir mais em internet porque a gente precisa arrumar aqui antes. Eu preciso ter essa tomada de decisão coerente e rápida. Por isso que eu falo que planejamento é sobre tomar decisões. Se eu não tenho uma maturidade suficiente, não compreendo o escopo comportamental desse processo de compra, eu não posso virar para o cara e falar, não estamos convertendo da arguição, vou falar em termos técnicos que a gente acabou de falar aqui, não estamos convertendo da arguição para ação, não estou conseguindo vender. Aí o cara vai lá e investe mais 50 mil no Facebook, sendo que o problema dele talvez não seja o alcance, e sim seja a curiosidade, ultrapassar da curiosidade para o compromisso. Entendeu? Que muita gente ainda trabalha nessa lógica do vamos alcançar o mundo inteiro, que é assim que a gente vai vender. Não é. As pessoas não compram mais necessariamente por impulso. Claro que o impulso existe, mas elas não compram mais assim. O consumo hoje, é difícil falar que é consciente, mas estrategicamente falando, o consumo hoje ele é mais consciente a ponto da pessoa pesquisar mais. Então ela tem o impulso de comprar mais vezes, só que ela pesquisa mais vezes. E isso passa por todos esses pontos que eu falei, do A1 ao A5, e por todos esses 4 indicadores de fidelidade. Vou encerrando por aqui, espero que esse quadro aqui, você dê uma atenção especial para esse quadro aqui, porque é o quadro mais importante. E no próximo capítulo, eu vou até ver aqui, no próximo capítulo, aqui eu encerro o capítulo 6, deu para fazer 3 vídeos como planejado. No próximo capítulo, capítulo 7, também vamos manter esse formato de aula, porque temos metodologias, e esse capítulo eu achei muito maneiro. Vamos falar desses 4 indicadores aí de fidelidade. O capítulo chama Arquétipos dos Setores e Melhores Práticas, canal, marca, vendas e gestão de serviço. Ou seja, no capítulo 7, a aula vai ser basicamente focada nesses indicadores de melhoria da minha estratégia. E aí eu vou mostrar alguns arquétipos que vou desconstruir da cabeça de vocês, o Kotler, né? Eu não. Da cabeça de vocês, aquela imagem única, exclusiva e gloriosa do funil de vendas. O funil de vendas existe, ele deve ser usado, deve ser levado em consideração, mas o Kotler, ele desenha vários arquétipos para a gente entender como esse A1, como a construção do A1 até o A5 é imensamente mais estratégica do que simplesmente pegar o cara,
lá no funil convencer, interagir, converter, replanejar e fazer o mesmo processo. Não é dessa forma mais, pelo menos no ambiente digital, quando você une o tradicional ao digital, quando você trabalha com os dois em complemento, não é mais assim que se faz. Então, capítulo 7, espero que você esteja gostando dessa série de vídeos. E a semana que vem começamos a falar aí de arquétipos, desenhando essas soluções estratégicas para melhorar os nossos planejamentos. Tranquilo? Aqui agora, muito obrigado. Esse é o meu site, meu canal no YouTube está tudo lá. Se você entrar aqui, vai ter lá o meu site, meu canal. Se você estiver assistindo pelo blog, então beleza. Se você estiver assistindo pelo canal, você já tem o endereço do canal. Uma ressalva importante, eu estou atrasado com todos os textos, porque eu vou fazer um texto complementar para cada vídeo. Me enrolei, estou atrasado, o blog está ali descansando quietinho, mas em julho eu vou botar todo esse conteúdo com texto complementar, porque aí sim eu vou ter um conteúdo muito completo. Vou ter vídeo e vou ter texto para colocar coisas que talvez eu demoraria 40, 50 minutos ficar falando aqui. Em texto você reserva, salva, pode ler, porque aí eu vou complementar. Mas a dica maior que eu sempre vou dar é: peguem o livro, comprem o livro e leiam o livro, e depois assistam a série, e vocês vão ver como é que a mentalidade de vocês sobre um pequeno processo de compra baseado em 5 As vai mudar. Tá? Vocês vão conseguir olhar para uma campanha, seja uma campanha simples de Facebook Ads, ou uma campanha maior de marca, de branding, e vocês vão ver que vocês vão ter uma maturidade maior de identificar as fases da campanha em pouco tempo e intervir nela se necessário. Tranquilo? Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.